Ok, muito boa noite. Muito obrigado por terem esperado. Bem-vindos a mais uma sessão do CAST, Comunidade Angolana de Segurança e Tecnologia. Nós tentamos reunir-nos uma vez por mês, à primeira sexta-feira do mês, para debatermos os mais variados temas relacionados com segurança nas TICs, networking e não só. Desta feita, nós vamos falar um pouco sobre cibersegurança para crianças. Temos aqui o nosso apresentador, o Hélio Teixeira, para falarmos um pouco sobre isso. Temos também uma convidada especial, que é a Paula Barata, para falarmos aqui um pouco também da parte comportamental. A Paula não vai poder ficar connosco até ao fim, porém vamos tentar aproveitar um pouco o máximo da parte dela. Eu queria só aproveitar para dizer que existe o chat, existem algumas outras ferramentas como no botão atividades, perguntas e respostas. Já existem lá algumas perguntas que nos foram feitas. Se alguém quiser adicionar mais algumas perguntas, é só clicar lá, ok? Muito obrigado. Hélio, vou passar-te. Vou passar-te, espero que já tenhas respirado fundo e que peças aí água. Nota-se que estás aí corrido. Bem, espero que me estejam a ouvir. A todos os presentes, primeiro, obrigado por terem tirado um bocadinho do vosso tempo para estarem cá. Em segundo lugar, pedir desculpas, tal como o Cláudio disse. Esta é a segunda vez que faço uma apresentação, ou a terceira, não sei, e nunca me atrasei. Infelizmente, o Cláudio conseguiu-me apanhar numa altura que não estou em Angola, estava com uma série de outras coisas para fazer e acabaram por se submeterem aqui em cima dos nossos afazeres aqui do Rust. Mas bom, sem mais demoras e respeitando o tempo de toda a gente para aquilo que importa, eu vou passar para a apresentação. Vocês conseguem ver o meu ecrã? Sim. Olha, o Ricardo tinha alguma questão, sei que levantou a mão. Ricardo, podes falar? Ele é só responder. Sim, está bem. Então pronto. Foi sem querer. Era só para dizer que conseguimos. Viva. Ok, obrigado. Bom, então este tema é cibersegurança, uma apresentação não recomendada a adultos. O título não é bem o que aí diz, é de não julgar o livro pela capa. Na verdade, ela é mesmo para adultos. Isto foi apenas um chamariz a título de marketing, aqui um bocadinho também a convite do Cláudio. O Cláudio fez-me este convite para falar sobre o tema de segurança para crianças, que eu achei que era uma coisa simples de se fazer, que era falar sobre umas ferramentas para inibir o uso ou o comportamento dos miúdos via internet. Até me aperceber que o tema é bem mais complexo, é muito completo também, e acho que dá para mais do que uma apresentação. Eu aqui digo, ações comuns tidas como inocentes podem gerar conteúdo malicioso. Nós, pais, para quem for pai, obviamente, ou para quem cuida de alguém mais novo, muitas vezes temos a ação inocente de pegar numa foto dos nossos filhos, menores de idade, e acabamos por partilhar ela nas redes sociais, sendo esta a nossa ação. A reação a título de inocência, para quem não está ligado à parte de TI, não tem consciência do mundo de perigos que está por detrás deste cenário. O que eu quero com isso dizer com o mundo de perigos? Essa mesma foto que foi partilhada, por exemplo, nas redes sociais, antes de ser filtrada ou de ser usada o mínimo de inteligência artificial para detectar se há ou não um corpo nu, se há nudismo, se há sexualidade, ou que alguém possa reportar que tipo de incidente há, essa foto é partilhada. Quem vai fazer uso disso
tem o livre-arbítrio de manipular essa informação como bem quiser entender, dependendo de onde ela seja partilhada, óbvio, e dos termos legais da plataforma onde foi partilhada. Reação: podemos ter os nossos filhos expostos em locais menos apropriados. Será que nós, adultos, estamos conscientes dos nossos atos? Isto é aqui uma coisa em termos de debate bastante rápido, mas para prosseguir para os próximos capítulos. Cláudio, achas que fizemos essa interrupção ou dou seguimento por causa do horário? Eu deixava aqui alguns minutinhos, não sei se a Paula quer também dizer alguma coisa sobre isto, sobre esta pergunta, ou podia deixar aqui também o pessoal colocar as respostas ou as suas, o seu parecer rapidamente aqui no chat ou nas perguntas, 1 minuto ou 2 e seguimos, Hélio. Ok. Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Paula Barata, eu sou psicóloga, coach de pais e crianças. E vocês podem me encontrar no Instagram, no perfil Pais e Canucos. Vou deixar aqui no chat para depois vocês poderem acompanhar. E a minha resposta a esta pergunta é daquilo que eu venho acompanhando. Eu acho que, na verdade, nós não temos consciência dos impactos. Ou seja, nós até podemos pôr uma foto porque é muito gira e é muito fofinha e até vai gerar muitos likes até nas redes sociais, mas quem utiliza essa informação nós não sabemos, porque a partir do momento em que está na rede social é pública. E eu acho que às vezes nós não temos essa noção, que perdemos a propriedade da imagem que estamos a colocar quando a colocamos no Instagram, ainda que mas eu só limitei aos meus amigos, mas já perdeste o controle de como é que os teus amigos vão usar isso, e na verdade ela já está na internet. A internet é infinita. Sim, é assim, uma vez publicada, mesmo com este suposto controle, está público. Estando público, facilmente perde-se aqui o controle. Eu ia perguntar se alguém pode levantar a mão, quer questionar, quer fazer algum comentário sobre esta pergunta, quer adicionar, se não, Hélio, poderíamos seguir. Ok, bom, então se me conseguem ouvir ou manter a audição aí e a atenção, eu concordo plenamente com aquilo que a Paula diz, porque eu também sou pai e só após ter feito esta apresentação é que eu tive um bocado de consciência de que há tanto risco associado ao uso dos mais novos e de tecnologias. Eu não tinha noção, e olha que eu sou um utilizador de informática desde os meus 12, 14 anos, mais coisa menos coisa, e lido com isto no meu dia a dia. Então, os nossos filhos estão muitas das vezes presos aos telefones, aos tablets, e depois prendem-se às coisinhas animadas que a internet oferece, e acabam por se expor porque eles não têm noção do que é usar uma VPN para se protegerem, não têm noção de que as câmaras podem estar a ser vistas, que informação é que eles partilham quando preenchem um determinado formulário, para onde vai essa informação, que tratamento é dado a essa informação, sem falar de outras coisas que estão por detrás da internet, que nós não sabemos. Riscos associados a esse mesmo uso. Os meus estão expostos a adwares ou a pop-ups. Estes adwares ou pop-ups podem ter informação menos boa para os nossos meninos, porque as páginas podem não estar prontas para utilizadores mais novos, mas eles estão na rede e a rede não faz um login inicial com um filtro para saber se quem está a usar é o Hélio ou o filho do Hélio, que é mais novo. Então, nós estamos
estamos de frente a muitos riscos. Aqui eu digo que temos, por exemplo, a título de exemplo, demasiada informação, uma exposição exagerada do nosso perfil e da informação que nós vamos partilhando nas redes sociais. Eu pude ver aqui na Red Book Mag, onde eles dizem que 1/3 de todas as crianças aparecem nas redes sociais nas suas primeiras 24 horas de vida. Ou seja, pois, é um número algo assustador. Eu também não tinha noção disso. Fui tendo consciência destes números ao longo das pesquisas que fui fazendo para a apresentação. É um número muito alto e acho que nos deve gerar aqui um alarme para os pais e para as pessoas que lidam com crianças mais novas sobre esse facto. Eu acho que nas primeiras 24 horas de vida, 1/3 de todas as crianças é um número muito alto. Depois, nós temos que ter também aqui algum cuidado com a privacidade. Não só a informação que nós deixamos passar. Olha, tem 1 ano de vida, nasceu no dia 5 de janeiro do ano XYZ. Tem esse nome e nós vivemos no sítio X. Já estamos a passar essa informação. Há os cuidados também com a privacidade. A internet está cheia de pessoas que nós não sabemos quem está do outro lado. Deste lado está uma carinha bonita, está um avatar, do outro lado está alguém com um perfil psicológico perigoso. Pode ser um pedófilo, pode ser um abusador, pode ser alguém que faça resgate ou algum tipo de chantagem com as crianças. E ainda o histórico de comprometer a autonomia ou a integridade do mais novo ou da criança. Uma vez posta uma informação circular na rede da internet, pois isto é para sempre. Não há como termos controle de quem não tem acesso a essa informação, quem acedeu, quem não acedeu. Está na rede, é para sempre. Uma parte aqui, Hélio, muito importante e para quem já usa a internet há algum tempo, pelo menos desde os anos 2000, início dos anos 2000, há uma frase muito usada na altura que é: a internet não esquece. E muito antes de haver as redes sociais que nós conhecemos hoje. Portanto, sim, antes das redes sociais nós já usávamos os fóruns, depois dos fóruns vieram os blogs e depois dos blogs vieram as redes sociais. Okay. Então a internet, sim, nunca se esquece. E ainda o risco de um uso comercial não autorizado. Nós vamos supor que eu ponho uma fotografia de um filho ou de um primo ou de alguém mais novo a circular na internet, num site que não tem qualquer tipo de legislação ou de controle do conteúdo. Eu que fiz uma pesquisa e encontrei essa fotografia, eu tenho a liberdade, porque não há nada descrito nessa página, que eu não posso fazer uso do conteúdo dessa página, a não ser que existam direitos de autor associados a essa página. Não existem direitos de autor, eu sou livre de pegar nessa fotografia e de comercializar. Vou pôr uma revista, vou pôr um artigo, vou fazer dinheiro com essa foto, porque não tem direitos de autor. Então aí está mais um risco oculto. Ainda um segundo risco, que eu chamo aqui de um conteúdo não adaptado. Eu acho que todos nós já nos deparamos com este tipo de imagens e já muitas vezes nos assustamos. Eu já me assustei muitas vezes, não é? Aqui sem vergonha de dizer. E os nossos filhos que estão expostos a isso não são exceção. Resultado, má noite de sono, começam os medos, começa algum silêncio, começa aqui um afastamento da criança de alguns comportamentos porque passam a ter medos porque foram expostos a conteúdo que não está adaptado a estas crianças. Aqui a presença da Paula, talvez ela queira dizer alguma coisa em relação a este conteúdo não adaptado. Paula, sim, não? Queres comentar alguma coisa? Sim. Aliás, cada vez mais nós assistimos a escândalos, ou notícias que se tornam virais, desde jogos que aparentemente eram inofensivos, mas depois vem-se a perceber que no meio do jogo, afinal, aquilo tinha uma mensagem com convites a suicídios, com convites a pôr em risco a vida das crianças.
Exatamente. E na maior parte, e é de facto um perigo. Eu até tenho poucas palavras, porque eu tenho 3 filhos e é muito difícil gerir, por um lado, e eu admito que muitos pais tenham este desafio de, por um lado, não dá para nós excluirmos as crianças das telas de todo, porque há um lado lúdico, há um lado também de aprendizagem, há um lado de integração no meio social, há um lado, e principalmente depois da pandemia, veio-se a reforçar ainda mais esse lado pedagógico, inclusive a utilização nas próprias escolas, e portanto é inevitável nós ensinarmos as crianças a utilizar. O problema é que nós não ensinamos a utilizar. Nós expomos as crianças às telas, muitas das vezes porque não preparamos as nossas rotinas para que as crianças se possam distrair sem recurso às telas, porque é mais fácil dar um iPad para a criança comer mais rápido, porque é mais fácil pô-la à frente da televisão, porque nós queremos silêncio, porque estamos cansados, porque temos que trabalhar, porque tenho que fazer uma live, então enquanto estou a fazer uma live eles têm que estar distraídos com alguma coisa, e não vamos ensinando às crianças formas alternativas de se distraírem sem telas. Mas eu admito que seja desafiante, mas é nossa responsabilidade enquanto pais superarmos esse desafio. Eu vi ontem, desculpa cortar-te, eu vi ontem um post teu no Instagram, onde estava um iceberg, que depois fazia um bocado de referência a isso. Nós vimos apenas o que está em cima e não vimos aquilo que está na parte de baixo desse iceberg. Por acaso, se puderem depois ir ao perfil da Paula ver essa informação, é interessante. Sim, e depois tem uma coisa muito, muito interessante no exemplo do iceberg. O iceberg quer trazer o comportamento visível, que é aquilo que nós vemos, e um dos efeitos da exposição excessiva das crianças às telas no seu comportamento é a irritabilidade, é o sedentarismo, são comportamentos mais agressivos, o choro, as birras. Isso são alguns dos indícios de que já chega. Portanto, quando a criança, e eu uso esse barómetro muito aqui em casa eu estabeleço limites, e eles já sabem que no máximo eles podem ver 45 minutos de televisão, durante a semana não há televisão, seja a que horas for que eles cheguem da escola, não há televisão, eles não têm telefone, têm iPad e só podem utilizar o iPad quando é estritamente necessário, porque têm um trabalho da escola para fazer, porque as escolas já começam, um dos meus filhos está no 5º ano, então já começam a pedir trabalhos de pesquisa e tudo mais. Lá está a parte pedagógica da utilização das telas. Mas quando eu percebo que mesmo dentro desses 45 minutos, eles são 3, já começam um à bulha com o outro, ou um discute com o outro, já começam a entrar naquele limiar da irritabilidade, ok, é sinal que já chega. Quando vocês já não se entendem por causa da televisão, é porque ela já atingiu um limite no vosso cérebro que já não dá. Então vamos desligar a televisão. E já tem um conjunto de alternativas, desde jogar xadrez, pintar, desenhar, enfim, eles próprios foram encontrando a sua forma de estar sem recurso à tela. É desafiante, mas é tão mais desafiante os efeitos que depois isto tem, desde o desenvolvimento, e não é à toa que a Organização Mundial de Saúde recomenda que não haja exposição nenhuma de telas até aos 3 anos de idade. E porquê que esta recomendação até aos 3 anos de idade? 0 de exposição, e nós começamos a expor as crianças às telas muito cedo, até ainda estão sentados, começam a sentar, nós já começamos, pronto, já senta, ótimo, já está em posição de estar à frente de um televisor para se distrair, e lá fica a criança com um ar completamente passivo, e vocês vão reparar, eu pelo menos comecei a usar isso como barómetro, quando às vezes passo na sala e vejo os meus filhos da televisão com uma posição completamente corpo relaxado, uma postura já que nós adultos tendemos a adotar quando estamos no sofá, é os minimis, né? Eles só reproduzem, né, esse comportamento.
Mas ver as crianças nesta posição, aflige-me de uma maneira que eu disse, ok, olha, vamos lá, o que é que a gente pode fazer sem ser ver televisão? Vamos brincar aos países, vamos brincar aos países, mas nós precisamos de também ter essa predisposição e essa disponibilidade que muitas vezes não temos e depois dizemos, não, é que eu estou com muito trabalho, não, é que eles não ficam quietos, não, é porque assim não consigo fazer as coisas, não, é porque assim... Nós arranjamos várias justificações para não os tirar das telas, dá-nos trabalho. É porque, na verdade, facilita-nos a vida também, não é? Exato, dá-nos trabalho fazer isso, não é? Eu estava aqui a pensar numa expressão, não sei se as pessoas vão chocar-se, né? Mas é morfina digital, nesse caso, não é? Literalmente, e depois o cérebro vai ficando viciado na adrenalina, e na verdade é uma adrenalina que é provocada por fazer nada. Tipo, uau! Nós, nós adultos, quando sentimos adrenalina, é porque estamos a fazer algo que nos está a provocar esse aumento de pseudo-aumento de exercício, de atividade no nosso corpo. E isto é o que produz no cérebro das crianças e no nosso também. Nós também, quando estamos à frente da televisão e das telas, o efeito é o mesmo. A diferença é que o impacto no nosso desenvolvimento já não é o mesmo de quando estamos a falar das crianças. É porque nas crianças o excesso de telas pode ter tem efeitos nocivos no seu desenvolvimento neuromotor. A criança até aos 3 anos, o que ela mais precisa é de atividade física, porque é assim que ela vai conhecer o seu corpo. É assim que ela vai começar a reconhecer as partes do corpo, vai começar a treinar a sua mobilidade. E quando nós as expomos à frente da tela, nós estamos a dar mobilidade zero. Fica aí passivo. Até é prazeroso para ti esse movimento passivo. O dolce fare niente está ótimo, mantém assim. Aquilo provoca no nosso cérebro uma sensação de prazer, de recompensa, de relaxamento e até de adrenalina sem fazer nada, porque a televisão faz tudo por nós. As cores, o movimento, os sons, tudo isso dá-nos uma sensação de movimento que não é real. E depois nós queremos que as crianças saibam socializar umas com as outras, mas aquilo que nós lhes ensinámos foi que não socializes, fica à frente de uma tela que é muito melhor. Então, os efeitos são mesmo muito nocivos e nós precisamos trazer esta consciência e eu também, estamos todos no mesmo barco, tá? Não estou a pôr uma posição nem de perfeição, nem de eu já faço tudo bem, tá? Não, também tenho os meus dias em que eu estou cansada e se calhar já passou os 45 minutos que eu defini e eles não desligaram e eu pronto, está bem, vai, também hoje é sexta, mas só que de hoje é sexta, quantas sextas são assim, né? Então é preciso nós estarmos constantemente a nos policiarmos, porque os efeitos de facto são... Nós temos aqui algumas perguntas, Paula, desculpa interromper aqui, nós já temos aqui algumas perguntas. Hélio, eu não sei se permitirias falarmos agora das perguntas ou se seguíamos. Só, se calhar falava deste último ponto e depois passamos para as perguntas. Sim, porque eu sei que tens aí muitas coisas ainda para tocar, mas vamos lá, força, Hélio. Desculpem lá, Hélio e Cláudio, desculpem cortar-vos os dois. Sim. Queria só confirmar uma dúvida aqui que a Paula mencionou, quanto à parte da socialização das crianças. Confirma que tem impacto na parte em que as crianças não conseguem socializar mais normalmente, não é? Vamos pôr a coisa assim. Sim. Porque no fundo elas estão a aprender a estar num modo passivo. E quando nós estamos a socializar, nós estamos num modo ativo, né? Porque a socialização é uma troca. Nós estamos ali, nós damos e recebemos, e o movimento que nós vamos ensinando ou expondo às crianças quando excessivo, eu não estou a dizer zero de telas, até aos 3 anos a Organização Mundial de Saúde recomenda 0 de telas, dos 3 anos até aos 10 anos recomendam 45 minutos, no máximo 2 horas e de preferência fazer intervalos a cada 45 minutos. Lá está, ativar o corpo, a mobilidade e não entrarem naquele registro de quase corpo dormente, porque até está tão bom aqui, estou a receber informação, estou a receber estímulos e não tenho que fazer nada e os estímulos vêm e até é prazeroso e tal.
Então, no fundo, é ter essa dose de até 2 horas para crianças a partir dos 10 anos. 45 minutos são algumas das recomendações, desde psiquiatras, psicólogos, do mundo médico que nos trazem estas referências. E sim, um dos efeitos da exposição excessiva é impactar na capacidade de socialização da criança, de comunicação em si, e a comunicação depois afeta também na sua capacidade de socializar. Ok, obrigado. Good. Hélio, por favor. Ok. Quer dizer, além dos 2 riscos que vimos na tela anterior, há também os riscos informáticos. Alguns deles foram completamente novidade, até para mim, que trabalho com segurança informática. Se calhar para alguns de vocês já é comum, mas eu não tinha noção de que nós lidamos com mais de 12 tipos diferentes de riscos informáticos. Alguns são completamente híbridos. Peço desculpa. E nós estamos diariamente a lidar com este tipo de riscos, também além da parte psicológica que tem sobre as crianças. Não é? Depois, em termos de legislação, eu fui procurar um bocadinho sobre isso e vocês vão reparar que sempre que eu incluí aqui nesta apresentação alguma informação, eu faço sempre questão de incluir aqui a fonte, porque eu acho que é um assunto tão sensível que eu não posso simplesmente vir aqui a público e dizer, olha, eu acho que os miúdos não devem ver televisão, acho que os miúdos não devem... Não. Informação, quando começa a ser científica, tem que ter uma fonte para nós termos base de conhecimento e podermos ir comprovar aquilo que eu estou a partilhar com vocês, tá? Então, aqui está, 45% dos internautas compartilham vídeos confidenciais e fotos de outras pessoas. O mundo virtual nunca esteve tão presente nos dias da família como nos dias de hoje, é parte do nosso cotidiano. A nossa geração começa a usar estes meios cada vez mais cedo. E uma informação que também foi nova para mim é que mais de metade das crianças entre os 6 e os 9 anos já têm um perfil no Facebook. Isso parte um bocado por parte dos pais, se autorizam ou não que essas crianças tenham um perfil e que possam ter uma presença online, especialmente numa rede social, onde podem interagir com pessoas de várias faixas etárias. A infância foi parar as redes sociais e essa exposição tem um preço, e às vezes alto. Pois, Sim. desculpa lá, tem um preço, não sei se agora mencionando aqui os Nirvana, lembram-se do álbum que eles tiveram com aquele bebê na capa do álbum? Sim. Que agora é adulto Do que Nevermind. por ter a imagem dele exposta. Portanto, muita atenção. Ele perdeu o caso. Perdeu. Ele perdeu o caso. Por acaso foi muito curioso, porque isso vai um bocado de acordo com o que o Hélio falou no início dos direitos de autor. E no caso desse rapaz, que hoje está com 30 e tal anos, 30 e poucos anos, os pais foram pagos, não é, para a fotografia. Se é correto ou incorreto, há que depois uma questão de ética, isto tem uma outra situação. Mas no fundo o que ele queria agora era, os Nirvana fizeram milhões, né? Ok, quero também obter algum dividendo a partir daí. Mas pronto, acho que a Paula tem aqui uma pergunta. Não, na verdade era mais uma partilha do quão chocante é, do ponto de vista até da identidade da criança, que depois quando cresce, lá está, o que está publicado na internet é para sempre, e isto é muito comum, por exemplo, no Brasil, em que têm perfis de crianças, os pais abrem o perfil dos filhos, e perfis que têm 30, 40, 100, 300 mil seguidores. Vou tocar nesse ponto daqui a mais um instante. Ótimo. E é assustador. Há um perfil de 2 meninas que são lindas de morrer, mas fofas, assim, uma coisa muito fantástica.
Só que o uso que é dado, há momentos dos TikToks que as miúdas fazem que estão a imitar comportamentos de adultos. Há inclusive brincadeiras, pseudo-brincadeiras, em que elas estão vestidas de mulheres adultas, com vestido vermelho, com batom, e depois tem um menino que está vestido de fato, e elas estão ali a fazer uma cena de casal, a jantar à mesa, com um copo que não deve ter vinho, mas deve ter uma bebida da cor do vinho. Mas, quer dizer, são crianças com 5, 6, 7, 8 anos a reproduzir, por instrução dos próprios pais, comportamentos de adultos. E isto é tudo muito bonito, porque as fotos fazem um sucesso, os vídeos são um sucesso. Mas quer dizer, e a identidade desta criança quando for adulta? E a privacidade desta criança quando ela for adulta e tiver real discernimento sobre os vídeos que andaram a ser postados, repostados, comentados. Os vídeos atingem assim visualizações tem aqui uma coisa absurdas. que eu depois vou falar um bocadinho também mais lá à frente, que é essa criança faz isso hoje, que é menor de idade, não é? E é engraçado, é bonito. Daqui a uns anos, quando for adolescente, poderá ter alguma vergonha Exato. da ação dela anterior. Uhum. Nessa altura da vergonha começa uma coisa que é o cyberbullying, ou bullying, pronto, não é? Mas pode ser virtual ou não, que é mais um impacto negativo que pode ter sobre as crianças. Ok, Hélio, é assim, eu ia só fazer aqui um comentário. Eu tenho o Ednei e o Marco com a mão levantada. Eu ia solicitar que vocês ou usassem a ferramenta nas atividades, perguntas e respostas, ou o chat para deixarem a pergunta. Só para nós podermos avançar um pouco com a apresentação. Não quero desvalorizar, o objetivo é registrar realmente as vossas perguntas e tentarmos endereçar, ou dar uma resposta ou endereçar pelo menos um bocado do caminho. Ok, Ednei e Marco? É só por uma questão de gestão de tempo, ok? Ok. Bom, tal como diz aqui este slide, antes da criança completar os 5 anos, os pais já postaram em média 1500 fotos dessa pessoa na rede. Tem a fonte, a empresa Anonimet, com a informação ao lado onde se descreve: não pode repostar ou publicar imagens de uma criança sem o devido consentimento, mesmo que a conheça. Ou seja, não se aplica apenas isso aos nossos filhos, aplica-se a qualquer menor de idade. Quanto aos adultos, hoje em dia já vai existindo algum regulamento. Há um instituto que regula a informação que é posta na internet, que é o OCCPA. Se eu tiver errado, alguém que me corrija, onde já vai regulando um bocado essa informação, especialmente em locais públicos. Mas mesmo que eu vá a um parque, eu não posso publicar nenhuma foto de nenhuma criança num parque, numa escola, onde for, sem o consentimento dos pais dessa criança. Não é da criança, porque a criança não tem poder de decisão. Ou seja, vamos tocar aqui numa outra parte, que é a revisão da nossa legislação, que eu estou-me a focar muito na legislação brasileira, não na legislação angolana ou portuguesa, porque dessas encontrei ou nenhumas ou raras informações. Conteúdo, primeiro. O conteúdo é posto a circular nas redes sociais e muitas vezes nós perdemos total controle sobre o que é que foi postado. Nós não temos noção do risco que corremos pondo qualquer conteúdo na internet. Segundo, audiência. Quem é que vai ter acesso a essa foto? É apenas redes sociais? É apenas no Google? É Facebook? É o Instagram? É num blog? É num outro sítio? Muita gente vai ter acesso a essa informação. Então tenham atenção. Qual é a audiência dessa informação onde vão postar a foto? Frequência. Frequência tem a ver com de quanto em quanto tempo será postada uma fotografia dessa criança ou dessa pessoa, não é? Desculpa. Conveniência. É conveniente ou não postar uma foto dessa pessoa?
é ético postar uma foto da minha filha dançar com uma saia curta? É ético eu mostrar o filho de um amigo na casa de banho enquanto faz xixi ou enquanto faz isso, faz aquilo, porque eu achei que é giro, é conveniente, ficarei bem? Tem aqui uma parte ética muito grande a ter em conta. Gestão. A gestão está ligada à parte de, dependendo da plataforma que eu for colocar essa informação, eu poderei ou não editar a informação e eliminar a informação. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu comecei a usar o Facebook, e foi uma das coisas que me fez não usar o Facebook até hoje, foi que eu tinha algumas fotos no Facebook, início, era giro, era engraçado, e eu, à altura, vi que não usava e apaguei o perfil. Quando eu voltei a criar o meu perfil, mesmo tendo marcado a opção de eliminar todo o conteúdo, estavam lá todas as fotos que eu pedi para serem apagadas. Então, tenham atenção se os sites definem ou não, se vocês podem realmente apagar ou não o vosso conteúdo. Sexto ponto, relevância. A relevância é, eu preciso mesmo de postar essa foto? É relevante para mim? Vai fazer diferença no meu dia a dia? Vai fazer diferença na vida da criança? Vai fazer diferença no cotidiano da família? Então, é necessário ver se é relevante, se é importante postar essa foto também antes de se tomar essa ação. Aqui mais um fato. 97% das crianças entre os 6 e os 9 anos usam a internet. 54% delas já têm o seu próprio perfil no Facebook. Já estamos a falar de mais de 50% delas a fazerem uso do Facebook, que é justamente o que eu acabei de dizer, que eu próprio não uso, não tenho perfil, não tenho nada no Facebook. Se tiver, hoje em dia há muitos burladores, mas não sou eu não faço uso do Facebook. Uma vez mais, a fonte, AVG Technologies, eu não faço uso do Facebook mesmo. Ações a ter em conta. A primeira coisa que eu estava a dizer é constrangedor, e aqui uma das ações sobre os constrangimentos. Segundo, compromete a segurança da criança de futuro, sim ou não? Terceiro ponto, o seu filho aprova ou não, mesmo sendo menor de idade? Qual é a opinião que essa criança tem? Porque uma criança de 7 anos, 9 anos, 10 anos, já tem um perfil, já tem capacidade de responder e dizer o que é que gosta, o que é que não gosta. Então, é preciso perguntar aos filhos o que é que eles acham desse comportamento. Olha, claramente, deixa-me só dar aqui o exemplo. A minha filha mais nova tem 7 e ela é praticante de karaté e o professor pediu para ela ser o póster do próximo campeonato, do próximo torneio de karaté. E ela própria disse: mãe, a minha cara vai estar assim grande. Pois. Sim, filha, mas tu não quiseres, mas vai ficar assim grande para toda a gente ver e toda a gente vai me ver. Vai, porquê, filha? Não queres aparecer? Ela, não. Porque ela é mais tímida e não gosta de se expor. Então, senhor professor, não vai acontecer. A Bia não vai aparecer no cartaz porque ela não quer se expor. Tem que haver consentimento das crianças. Tem que haver esse mais novas que elas consentimento. sejam. Sim. Primeiro elas e depois nós pais darmos a nossa opinião. E é bom que a nossa opinião case com a deles. Para o bem de todos. Às vezes. Sim, não, já o outro, o do meio, aliás, o gêmeo dela, disse: mãe, posso eu? Um não quer de todo, o outro é completamente influente na vida, bora, vamos, eu vou no lugar da mana. Mas é importante isso, porque nós às vezes pomos a nossa expectativa a pesar na expectativa deles, no querer deles, e na verdade o que nós lhes estamos a ensinar com isto é que eles não têm direito à opinião própria. E lá, quando forem adultos, o risco de estarem ou entrarem em relacionamentos abusivos é muito grande, porque aquilo que nós lhes ensinamos é que tu não tens querer. O teu querer é o querer da mãe, é o querer do pai.
Só que isso com a constância e com a frequência, a tal relevância, no tempo, cria adultos que não têm capacidade de decisão, não têm autonomia e acham que é normal, porque foi assim que foram crescendo. Então, há aqui muitas interligações e dá para fazermos uma outra talk só sobre isto. Pois, assim, dos riscos que os miúdos vão correndo por estarem expostos online. Eu tinha falado um bocado sobre a questão do cyberbullying, que é no meu tempo, ou no nosso tempo, acho que vou dizer nosso, porque acho que somos acima de 30, mas que para quem não era, pronto, do meu tempo, acho que não tínhamos bullying, nós lidávamos com as coisas e éramos todos fortes e engolíamos e no dia seguinte era outro dia. Hoje em dia a questão Olha, se me permitires aqui uma parte relativamente a isso. Há uma apresentação muito interessante do TEDx de Luanda, do Onjaki, que ele fala sobre o jogo da estiga. É a primeira vez que eu associei, não é, aquela roda que nós tínhamos, estás a ver, jogámos um com o outro com um jogo, e no final é um jogo, ok? E como era colocado como um jogo, não é? Era para ver quem se superava, né, a gozar mais com o outro, e então tu engolias de uma forma melhor. Mas existia, sempre existiu, atenção. Era só uma parte que eu queria pôr, mas se procurarem depois, eu vou também ver se consigo o link aqui, eu acho que seria... o Claudio não passou dos 30, já passei. Mas em suma, nós não tínhamos bullying. Existia, atenção, existia. Nem toda a gente sabia superar, uns melhor do que os outros, engoliam, mas existia. Eu vou procurar essa apresentação, eu vou colocar aqui. Mas vamos tentar seguir. Está bem, está bem. Aqui uma lista de alguns dos riscos que nós temos, nós, os nossos filhos, os mais novos, têm ao fazer uso das tecnologias. Tem fácil acesso à pornografia e a conteúdo impróprio, os riscos de estarem em contato com pessoas desconhecidas, o sexting ou cyberstalking, que é a perseguição online, o cyberbullying, que nós já fomos referindo aqui ao longo da apresentação algumas vezes, o risco de terem em contato com predadores de assédio, que é um potencial pedófilo, alguém que quer fazer mal à criança e que está ali num chat honesto, supostamente, a partilhar fotografias bonitas, a partilhar conteúdo que a criança gosta para lhe aliciar a depois fazer alguma coisa menos boa. É mais um risco muito real existente aqui. As preocupações com a privacidade. O que eu estou a partilhar é público, é privado, eu posso partilhar isso? Como é que vai ser usada essa informação? Tem a reputação que fica danificada para mais tarde, tem esquemas de phishing, a potencialidade de fazerem download de algum malware e danificarem a máquina, de estarem em contacto demasiado cedo com os jogos de azar ou jogos de sorte, vou assim chamar, porque assim o são. Que é a parte toda que compromete a segurança da criança. Nós falamos há bocado sobre o consentimento dos pais. Olha esta informação que eu encontrei. Uma rapariga de 18 anos, na Áustria, processou os pais por terem feito um post de uma fotografia que ela achou embaraçosa para ela. Isso está exposto na revista Cosmopolitan de 2020, está aqui a fonte também aqui em baixo. Então, uma vez mais, acima de tudo, é importante que a criança aceite e que nós pais tenhamos consciência que aquela foto poderá ou não ser constrangedora para o nosso filho. Depois chega aqui uma parte que a Paula tocou um bocado e que eu tive a fazer aqui algumas pesquisas, que é a parte do trabalho infantil na internet.
é um tema que me deixou algo chocado, especialmente pelos números. Estes meninos que estão aqui, que eu não vou sequer postar o canal deles no YouTube para não terem ainda mais visualizações, especialmente por serem miúdos. O canal destes gêmeos tem mais de 17 milhões de inscritos e soma mais de 7,9 bilhões de visualizações. Isso eram dados de 2020. Estes putos já fizeram aproximadamente 1,2 milhões de dólares. O que toca aqui numa coisa. Isso é ou não trabalho infantil? Eu fui procurar a legislação sobre isso e a legislação dizia que toda prestação de serviços apropriada economicamente por outra pessoa, remunerada ou não, realizada antes da idade mínima de 16 anos, envolvendo a manifestação artística. Isso define o que é trabalho artístico. Mas, neste caso, eu não sei se pode considerar uma manifestação artística, que é simplesmente uma filmagem do dia a dia ou do cotidiano destas crianças. E uma outra coisa que eu fui encontrar aqui, também bastante pertinente, dizia: embora os pais e as empresas que têm esse conteúdo no YouTube ganhem com essa visualizações, com esses vídeos, a criança ou o adolescente não está a desenvolver atividade artística como nós estamos a referir atrás. Estão a brincar, estão a fazer parte do cotidiano delas, estão-se a exibir. Os pais estão-se a aproveitar dos filhos, criam vídeos, criam atividades para essas crianças e vão expondo os filhos na internet. Resultado, fazem milhões de dólares. Esta menina que está aqui, a Bel, tem um canal no YouTube com 7,4 milhões de subscritores. A Bel já é um bocadinho mais velha do que os meninos que eu tinha ali antes, no slide anterior. E não tendo menos de 16 anos, também já fatura qualquer coisa como 186 mil dólares mês. Dá alguns milhões de dólares ano para uma criança abaixo dos 16 anos. E o que é que diz, uma vez mais, a legislação ou a regulamentação desse tipo de atividades? Quando há a obrigação de gravar vídeos, exposição da intimidade da criança e recebimento de produtos enviados por marcas, há relação trabalhista. O que é que isso quer dizer? Eu vou oferecer a esta menina uma t-shirt, um polo da marca ABC. Se ela for para as redes expor a marca ABC, existe uma relação de trabalho porque ela vai fazer publicidade para essa determinada marca. Se eu, como pai, vir que os lucros este mês diminuíram, eu disse, não, então vamos aumentar aqui o número de vídeos, vou pôr mais vídeos. Então, essa criança está a ser forçada a gravar mais vídeos, mais conteúdo, para aumentar o lucro. Então, aqui também existe uma relação trabalhista, existe trabalho. Existe trabalho é remunerado, mas não pode haver trabalho remunerado antes dos 16 anos, desde que não seja, como está aqui informado, trabalho infantil artístico. Yeah. Pronto, e eu acho que assim, desta parte da apresentação, acabo por terminar. Por que eu estou a dizer que acabo por terminar? Quando o Cláudio fez-me o desafio de fazer esta apresentação, era muito no âmbito de ver que riscos é que as crianças sofriam estando a lidar com a tecnologia. Mas eram os riscos numa vertente muito tecnologia. Vírus, adwares, publicidades, etc., e a exposição que tinham. Mas eu não tinha noção que existia toda uma parte completamente diferente, que é o que tornamos na apresentação de hoje, ligada às crianças. Eu não sabia que se podia usar
os miúdos para fazer milhões e milhões de dólares via YouTube, via canais supostamente inocentes, onde pais, bom, escravizam, é uma palavra muito forte, os pais fazem uso dos filhos. Nós precisamos dessas palavras fortes, porque se não for nessas palavras fortes, a consciência não ativa. Pois, e eles vão continuar a fazer o mesmo. Alcançarmos números desta grandeza para uma criança que tem menos de 6 anos, ou dos bebés que já fazem números com $1 milhão ano, que seja, com 7,9 bilhões de visualizações, isso em 2020. 2 anos depois, acredito que estes meninos já tenham muitos mais milhões de dólares. Então, eu não foquei na outra parte da apresentação, talvez fique para uma próxima apresentação. Vamos tentar gerir as expectativas. Hélio, obrigado. E agora vamos aqui, assim, sim, eu acredito que havia uma expectativa muito forte, muito grande aqui de abordar-se muitos aspectos técnicos relativamente, e tenho aqui alguns comentários do Vladimir, por exemplo, que ele fez, além do tema Firewall para inspecionar conteúdos, ele pôs aqui o link do Amazon, do tablet do Amazon, sim, eu concordo para isso, mas eu vou tentar fazer aqui uma união, Hélio e Paula, respondendo aqui a algumas questões. Vamos tentar fazer aqui uma união tanto da parte tecnológica como da parte psicológica. Estava a ver se ia dizer a palavra certa. Esta hora a cabeça já está a coisa, mas eu vou começar aqui para algumas perguntas que já tinham sido feitas. E depois vamos também dar a oportunidade para as pessoas indo-se expressando relativamente ao tema. Espero que estejam todos a gostar. Para mim, algumas coisas está a ser um bocadinho a explodir um bocadinho o cérebro, mas espero que todos estejam a gostar e vamos tentar ver aqui vamos tentar pôr aqui uma dinâmica um bocado diferente. Antes de eu fazer a primeira pergunta, deixem-me agradecer aqui ao Marco Ribas, que ele foi a pessoa que abordou-me sobre esse tema. Ele já participou no cast com outras visões. Temos falado muito. Muito obrigado, Marco, por teres tomado posto este tema aqui. Hélio, obrigado pelo teu tempo e disponibilidade. Paula e idem. E então vamos aqui para começar para as perguntas. Para a Paula, para o Hélio e para outra pessoa que achar que pode responder, vamos avançar, ok? A primeira pergunta que nós temos aqui: que aspectos como pais devemos saber em relação ao uso da internet e de acordo com a faixa etária? Vantagens e desvantagens. Olha, eu diria que nós primeiro devemos saber que tudo tem limite. Por outro lado, convido-vos a navegarem um pouquinho no site da Organização Mundial de Saúde, que tem imensa informação, estudos, estatísticas, recomendações para o uso das telas e não só, tudo o que afeta a saúde. E eles recomendam que até aos 3 anos a criança haja zero exposição às telas. Até aos 3 anos, zero exposição às telas. A partir daí, garantir que se têm que expor, ou se precisam de expor, ou se querem expor, sim, eu depois posso enviar um dos links que tem informação específica sobre o uso das telas. No máximo que as crianças estejam 45 minutos expostas às telas e não mais do que 2 horas de exposição. Principalmente garantir que são feitos intervalos a cada 45 minutos. Ou seja, se querem e se precisam, se querem, enfim, faz parte da vossa rotina que os vossos filhos, a partir dessa idade, assistam à televisão, que não seja mais de 45 minutos seguidos e que esse tempo não exceda as 2 horas. Quando digo telas, inclui televisão, telefones, iPads, computadores,
tudo o que são telas eletrónicas, aparelhos eletrónicos, dispositivos móveis, tudo o que entra ali na caixinha de aparelhos eletrónicos com imagem, principalmente com o efeito das luzes, entra nessa categoria das telas. Vantagens e desvantagens. Paulo, permitam-me só fazer aqui uma coisa. Eu preciso ter aqui o meu filho na apresentação e também é mais novo. Usar, estás presente, consegues me ouvir? Tens alguma pergunta? Tu que és o mais novo aqui na sala? Não. Não. Ok, está bem, filha, está bem, pronto. Ok. Era importante. Eu vi que ele ficou um bocado assustado com a imagem do conteúdo não adaptado e comentou comigo sobre isso. Então, pronto. Ok, vantagens e desvantagens para essa mesma pergunta. Olha, vantagens no fundo, também expormos aquilo que são as cores, as formas, estimular a criatividade, desde que controlado. Okay? A diversidade, desde cores, formas, sons, isso traz algum benefício para o desenvolvimento, mas a sua exposição excessiva também traz comportamentos sedentários, também atrapalha o desenvolvimento neuromotor. Portanto, eu diria que o uso com qualidade, e o uso com qualidade é os pais escolherem, assistirem aquilo que as crianças estão a assistir, inclusive aqueles bonecos que às vezes aparecem para crianças mais pequenas, que são assim de tipo hologramas ou de imagens que ficam a passar em contínuo. Estão a ver esse tipo de imagem? Uhum. Inclusive isso pode ter efeitos nocivos ao desenvolvimento neuromotor. Psicadélicos. A qualidade do sono é afetada, os níveis de irritabilidade, o excesso de adrenalina que está a entrar no organismo da criança através das telas, porque as telas, ao mesmo tempo que têm diversidade de cores, sons, movimentos, isso tudo também em excesso dá excesso de informação ao cérebro. Assim como nós ficamos com dor de cabeça, quando estamos muitas horas ao computador, imaginem as crianças, que têm um desenvolvimento ainda... Eu vou marcar aqui esta como respondida. Tenho aqui uma outra pergunta. Quais são os perigos mais comuns? Bem, os perigos mais comuns são do comportamento. Para mim, do ponto de vista enquanto psicóloga, refletem-se no comportamento. No comportamento, irritabilidade, agressividade, passividade, na relação com os outros, a capacidade de socializar, o comportamento sedentário e menos para a atividade física. Mas depois tem um conjunto de outros. Eu diria que isso já é uma reação, não um risco. É uma consequência, sim. Sim, pronto, uma consequência, exato. Isso, ok. Ok. Hélio, ou alguém mais quer falar? Tentando responder à questão, desculpa, e eu acabei por cortar a Paula e peço desde já desculpas, Paula. Eu não sei se há um risco que seja maior do que outro. Os vários riscos que nós temos a abordar aqui na apresentação são todos reais e estamos todos expostos a estes riscos. Pronto, eu não sei se há uns que sejam maiores do que outros. Depende do uso que é dado a determinada ferramenta. Enfim, a pergunta é quais são os mais comuns, Hélio, não os maiores, são os mais comuns. Pronto, como tu disseste, não há mais ou menos, ok? Eu ia dar a oportunidade aqui a alguém, o Vladimir tinha postado algumas coisas que não sei se queres abordar numa parte mais técnica, esta parte dos perigos mais comuns. Sim. Mais uma vez, boa noite a todos. Acho que devem estar a ouvir os gritos aí do outro lado. Porque fechei o escritório, fechei no escritório e pus lá para fora. Ele está a subir, não aceita isso. Ok, sabemos todos um pouco isso. Estás a precisar de conselhos da Paula? Ele está acostumado a essa hora. Ele está acostumado a essa hora, eu estou em casa com ele no colo,
a andar pela casa, a saltar e a brincar de saltar. Então, tempo quando eu dele, me fecho no dele. escritório, é um problema muito grande. Bom, indo a este assunto um pouco mais técnico, que em informática ou em segurança informática é praticamente impossível acabar com os riscos. Isto é uma luta infinita. Então, o que a malta faz, o que eu pessoalmente faço, estando aware de todos esses riscos, é mitigá-los aos poucos e também aplicar alguns controles, que acaba sendo aquilo que a Paula disse também, que era limitar. Okay? Eu tenho, como disse, eu tenho firewalls a inspecionar o tráfego dos tablets dos miúdos, tenho um parental control da Amazon, com os conteúdos todos bem alinhados, as categorias todas, e pago a Amazon para isso, para os miúdos estarem livres desses advertising, unawares, otherwares e tudo mais. Não obstante isso, ainda tenho a parte do firewall a inspecionar esses conteúdos, e todos os dias eu vou aparentar o dashboard da Amazon, ver o que é que a minha filha e o meu filho andaram a ver, andaram a jogar e tudo mais. E todos os dias eu faço um enhancement naquilo que é a atividade digital. Mas a minha mulher também entra nessa parte que diz, o máximo são 45, uma hora de tablet, de telefones. Okay? E ela é muito dura nisso. Então os miúdos, no máximo, eu é que falho, às vezes, quero trabalhar, quero ficar em frente do computador, digo, dá-lhe o tablet e está protegido. Mas ela, como um controle adicional, diz, não vamos fazer isso. Okay? Então, é isso que eu tenho feito em relação aos miúdos. Outra coisa que a malta fez é, como eles já são espertinhos e sabem desbloquear os telefones, nos nossos telefones também adicionamos controles adicionais e removemos o YouTube. Nem o meu telefone, nem o telefone da minha mulher tem YouTube. O YouTube está desinstalado dos telefones. Ok. Mais uma camada. Trabalhar sempre em camadas. Ok, eu vou manter isto então, porque nós temos muitas perguntas. Quais são os problemas comuns? Vou manter isto como respondido. Há aqui uma outra pergunta, que é quais são os erros, enganos mais Marco comuns? aí com a mão levantada. Sim. Marco, já vamos ter contigo. Mas, aliás, Marco, podes fazer a tua pergunta e nós vamos depois passar aqui para as outras perguntas. Estás no mudo? Não te ouvimos, Marco. Estás com azar. Eu quero te deixar falar e tu não podes falar. Vê lá o microfone. Vamos então seguir em frente. José Ferreira, ok. Quais são os erros, enganos mais comuns dos pais? Atenção, estas perguntas e respostas aqui, pessoal, quem quiser levantar a mão para responder ou quem quiser dar o passo à frente para responder, por favor. O Hélio fez-nos a apresentação, levantou-nos aqui muitas questões, não é? Está a falar aqui, levantou aqui muitas situações, mas isto não impede que, se alguém tiver alguma opinião, alguma coisa a dizer sobre o tema, seja na parte psicológica, seja na parte mais técnica, pode o fazer, ok? Quais são os erros e enganos mais comuns dos pais? Hélio, arriscas? Bom, erros mais comuns dos pais. Nós falamos também um bocadinho sobre isso na apresentação, que é não supervisão. Não é? Primeira coisa, não haver uma supervisão de conteúdos. Eu acho que aquilo que o Vladimir faz numa primeira fase é bom. A Paula também falou já sobre isso hoje, que é limitar o tempo de uso dos miúdos aos ecrãs. E se formos a permitir, temos que fazer de tudo para que eles usem canais apropriados. Por exemplo, eu diria uma coisa também importante, Hélio, desculpa, que é, às vezes os pais acham que as crianças já têm maturidade para tomar decisão de o que é que devem ver, o que é que não devem ver, principalmente quando estamos já na faixa etária dos 10 anos para a frente, que os miúdos já começam a ter mais autonomia, já começam a ter seu posicionamento, já começam a ter uma noção de si maior do que quando mais novos.
E muitas vezes há este erro dos pais, não, eu confio no meu filho. Não é uma questão de confiança, é mesmo uma questão de a criança ainda não tem discernimento suficiente. O nosso cérebro demora cerca de 25 anos até estar a parte lógica totalmente desenvolvida. Significa Paula, isto dizer que a capacidade de decisão é limitada. Paula e demais. Não sei se vocês conhecem, há um termo em segurança informática já muito antigo, 50 anos por aí, que diz assim: in the internet, nobody knows you're a dog. Ok. Pois that's it. É exatamente isso. Exatamente, para aí Mas onde às entram vezes os controles os pais compensatórios, caem não é? nessa inocência. Os pais às vezes acham que não, eu confio, ele é um bom menino, ele porta-se sempre bem, eu confio nele, eu sei que ele usa de forma responsável. Só que a inteligência das pessoas que expõem a informação, lá está o tal conteúdo desadequado que o Hélio falou, esse conteúdo é apresentado de forma atrativa, de forma amigável, parece que é um conteúdo altamente inofensivo e as crianças depois não têm essa capacidade para discernir qual é o limite do conteúdo adequado. Portanto, temos que ser nós pais a fazer esse controlo e aí sim é que deve ser o nosso papel de nós decidirmos com consentimento ou sem da criança, se entendemos que aquele conteúdo não é adequado para a sua faixa etária, não é adequado para a sua maturidade, até pode estar já na faixa etária, mas não ter ainda a maturidade emocional para gerir aquele conteúdo. E nós temos que assumir o controle disso, porque o risco depois já são os conhecidos, não é? Os impactos, quer hoje, quer mais tarde, quando eles forem adultos, pode assumir contornos incontroláveis. Não é? Ok. Eu vou arriscar aqui dizendo algumas coisinhas. Antes de parece que o Marco já tem microfone. Eu vou arriscar dizendo aqui algumas coisinhas relativamente aos perigos, aos erros mais comuns. Eu acho que o maior erro é, como indivíduo, como pai, assumir que sabemos tudo. E não procurarmos aprender, não é? Para depois passarmos para os nossos filhos. Eu acho que o maior erro começa aí. Eu sei o que é bom para o meu filho, eu não preciso da opinião de ninguém. Eu acho que o maior problema começa por aí. Tinha aqui um comentário apenas de Lucas a falar sobre o parental control. E o parental control existe em muitas plataformas e as pessoas e os pais simplesmente não usam, seja por desconhecimento, seja porque não querem saber, não importa. A DSTV, eu lembro-me que a DSTV, isto já há mais de 20 anos, que tem o parental control lá e são poucas as casas que têm configurado. Acho que a Zap, se não me engano, também tem. E são poucas as casas, poucos pais que o fazem. E estamos a falar simplesmente de televisão, nem estamos a falar ainda da internet, estamos a falar de televisão, de alguma forma o conteúdo da televisão já é de alguma forma supervisionado e classificado. Então, só o facto de não usar o parental control, só o facto para mim de eu sei o que é melhor para o meu filho, etc, eu acho que é um dos erros mais comuns aí. Deixem-me passar por outras perguntas, nós precisamos avançar. Há muitos comentários bons, muita coisa. A que aspectos devemos prestar atenção a que habitualmente negligenciamos? Eu acho que a Paula e o Hélio foram tomando, já falaram de alguns aspectos, a Paula falou de alguns aspectos do comportamental, e acho que isto de alguma forma foi respondido. A irritabilidade das crianças com o uso excessivo, acho que nós já podemos marcar, acho eu,
esta como respondida. Como controlar acesso à internet? Bom, eu já dei a oportunidade aqui ao Vladimir. Lucas, eu sei que tens aqui alguns comentários no chat. Eu ia dar-te, Paula, eu estou a ver que a Paula saiu. Muito obrigado pela participação. Eu vou reenviar novamente aqui o link do perfil no Instagram. Muito obrigado. Epá, eu acho que esta sessão engrandeceu-se bastante com a tua presença. Mas, Lucas... Obrigada. Lamento, mas tenho mesmo de sair. Tá? Eu sei. Já ficaste... E nas próximas estou dentro, tá? É só chamar. Com certeza. Obrigada. Boa noite a todos. Igualmente. Boa noite, até já. Lucas, não sei se queres falar alguma coisa relativamente a isto. Como controlar acesso à internet. Ricardo, também podes tirar o microfone do mudo para falar um pouco. Ok. Hélio, queres responder? Podemos pular isto. Aqui temos duas perguntas muito semelhantes, do Ricardo e um anónimo, que é como controlar acesso à internet ou que ferramentas podemos usar para a proteção dos menores? Assim, não vou me estender muito sobre essa questão de que ferramentas, porque, tal como disse, esta será potencialmente uma segunda parte desta apresentação. Existem muitas ferramentas online e, no caso, nós temos sempre dito que nós tentamos não falar sobre a ferramenta, mas sobre a tecnologia. Eu não vou falar exatamente sobre o Windows, vou falar sobre um sistema operativo. Existem muitas ferramentas na internet disponíveis para controle parental. Numa rápida pesquisa, e acredito que muitos dos presentes são informáticos, numa rápida pesquisa via Google, consegue-se descobrir isso. Mas numa próxima apresentação eu vou frisar algumas dessas outras ferramentas numa vertente de segurança, mas segurança mesmo para crianças, mas numa vertente mais técnica e não um fator mais psicológico que vimos hoje. Yeah. Ok. Eu iria acrescentar também que consultar de alguma forma um especialista é bom. Assim, eu não gosto muito dos conceitos chaves na mão, mas eu acho que dependendo de equipamento que se tem em casa, do equipamento que se tem em casa, acessos, que tipo de dispositivos que existem, as idades das crianças e o que os pais acham que deve aceder ou não, eu acho que isso também pode ser contactar um especialista para ajudar nesse aspecto, não é? Porque, assim, são coisas que não é simplesmente next e está feito. O Vladimir esteve aqui a falar connosco sobre isso, com alguma mais paciência, ele faz essa configuração, outros com menos, ok? Bom, tem aqui algumas mãos levantadas. Vladimir, Ricardo, vou dar prioridade a Vladimir. Queres dizer alguma coisa? É só para contribuir aí nas soluções, não é? Para a malta que numa primeira fase não quer investir muito ou não tem como investir nisso, eu estou nisso há muitos anos e era para vos contar sobre um projeto na altura, há 5 ou 6 anos atrás, que ainda nem tinha os meus rapazes como estão hoje. Eu comprei uma caixinha, chamava-se PC Engine, não sei se agora ainda vendem. Foram 5, 6 dólares na altura, estava a começar o projeto. E dentro desse PC Engine eu pus uma coisa que até hoje chama-se pfSense. E dentro do pfSense, do router, pus ela à frente do router de internet, ok?
e pus o ponto de acesso também atrás do firewall. O pfSense tem uma coisa muito interessante nesse aspecto. Eu acredito que até eles têm, já não vejo isso há muitos anos, mas acredito que até eles têm, que são esses controles básicos de categorias. Okay? Tens várias categorias que tu podes ir buscar, inclusive em live stream, upstreams de servidores ao redor do mundo, para fazer esses filtros de conteúdos nocivos. Só uma grande questão nisso, como não é uma plataforma comercial, não tens um mecanismo de inspeção e de behavior. Então, todo aquele que for os conteúdos nocivos que têm algum tipo de behavior ou obedecem a algum tipo de pattern, ele não consegue lutar contra. Mas já é alguma coisa, para começar. Muito obrigado, Vladimir. Ricardo? Então, sobre a questão de como a gente controlar o acesso à internet, eu acho que isso é um bocado, vou pôr a coisa como impossível. Nós não temos como controlar o acesso à internet sempre, nem todo o acesso, não é? O que eu ia dizer era que nós como... Ok, a minha filha. Que nós como informáticos, como eu acho que quase todos aqui neste momento somos, nós devemos começar por educar. Filha, já bem. Nós devemos começar por educar os nossos filhos, não é? Do que é a internet, do que é que eles estão a usar. Partilhar o que a gente sabe, as ferramentas, as precauções, as vulnerabilidades, os perigos que existem, e educá-los para saberem responder àquilo, não é? Quaisquer dúvidas, quaisquer dificuldades que eles têm que partilhar connosco. Isso é um ponto, não é? Porque depois temos a questão das ferramentas. Tu vais ter as ferramentas, o Kaspersky, Safety Parent Control, acho que é isso, ou as outras todas, o pfSense, como o Vladimir disse, muito bem. Mas essas ferramentas, nem todos, quem não é técnico não sabe instalar, nem todos temos acesso, não é? Então, eu acho que começa por aí, pela educação. Era isso que eu queria dizer. Concordo perfeitamente. Marco, tu já tentaste falar um bocado, já vi que estás a lutar um bocadinho com áudio. Não sei se conseguem me ouvir agora. Finalmente conseguimos ouvir-te. E até tens uma voz bonita, pá. Obrigado. O que eu queria dizer era, eu gostaria muito que a Paula estivesse presente, porque eu aqui há uns anos atrás tive uma palestra com um cientista sul-africano, que ele isto acho que foi em 2015, 2016, e ele há uma década que fazia estudos sobre os suicídios na faixa etária 8-15. E naquele ano em que eu ouvi a palestra, ele disse que estavam a aumentar. E isto devido mesmo às crianças ficarem muito tempo à frente da tela. Ele disse, na altura, que as crianças não desenvolviam uma parte do cérebro, que é a parte do equilíbrio, né? E o exemplo que ele deu, e eu por acaso hoje consigo ver noto muitas crianças, se vocês notarem, há crianças que não parece que não correm, que quando estão a correr parece que não têm equilíbrio, então andam assim balanceadas, correm de um lado para o outro, né? Parece que estão a abanar, tipo um comboio, os comboios antigos, né? Então, e ele disse que isso é a falta de brincadeiras ao ar livre. Nós, no nosso tempo, conforme ele disse, da nossa faixa etária, nós subíamos árvores, jogávamos bola na rua, subíamos os muros, etc. Né? Hoje, isso é quase impossível. Quase nulo, né? Isso vem mais nos bairros periféricos, né? Onde há mais interatividade entre os vizinhos do que nas cidades ou nos meios urbanos, assim, não é? Então, isso acaba por os afetar. Então, eu desde que estive nessa palestra, eu procuro sempre
pôr os meus filhos e tê-los em contato com a natureza. Eles têm que correr, têm que andar de bicicleta, pá, sempre, o que puderem. Se cair, faz parte do coisa, né? Do processo. Sim, do processo, que eu também defendo que para ficar craque tens que cair, se não cair não ficas craque. É andar de bicicleta, é andar de moto, então Aqui vai-se, Marco, desculpa cortar, aqui vai-se por um aspecto muito importante e que nós temos de ter em conta, que é a super proteção, a hiperproteção, não é? Dos pais africanos, mães, pais africanos, que é uma tendência natural de colocá-los numa bolha, não é? Sim. Pronto, isso é um problema muito grave. Yeah. Os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, etc., eles, nas creches, fazem questão dos miúdos subirem a árvores, caírem, magoarem-se. Isso dá-lhes equilíbrio. Yeah. Eu cara disso eu fui estudar. E então, esta superproteção também. O ano passado estive a falar com uma psicóloga e também ela também faz meditação, retiros, até aconselho as pessoas. E ela disse, até os anos 90, a psicologia dizia que eu usava aquela teoria de Descartes, né? Penso logo existo. Hoje é o emocional. Quando eu me emociono, existo. E então, nós temos que estudos também que comprovam que o cordão umbilical hoje, o mais geral, é cortado depois dos 25 anos. Por isso hoje vemos muita gente acima dos 25 anos ainda na casa dos pais. Os adolescentes. Epá, chamamos o que quiseres, mas é essa a tendência, né? Okay. Essa superproteção acaba por ser, pois, né? Vemos, por exemplo, na Europa, muita gente a ter filhos muito tarde. Isso acaba, de certo modo, é bom, porque tens mais maturidade, mas do outro lado acabas por superproteger. Okay. Porque tu, quando tens filhos depois dos 30, tens outra rotação. Quando tens os primeiros, a mim aconteceu isso, né? Minha primeira filha nasceu, eu tinha 20 anos. Ela hoje diz, no meu tempo não era assim. Quando olha para os irmãos têm mais liberdade, têm mais oportunidades de se expressar. Okay. Então, e acontece isso. Ok, Marco, obrigado. É assim, nós temos aqui várias perguntas do Ricardo ainda, mas acho que desta de alguma forma, Ricardo, não sei se concordas, já foram respondidas. Será que a introdução das redes sociais ou internet aos menores numa fase mais adulta tem algum impacto negativo na vida deles? Não sei se tem impacto negativo, né? A Paula indiretamente falou um bocado sobre isso, sobre o corte das telas. Eu acho que só tem impactos positivos. Okay? Eu, das pesquisas que fiz, também posso afirmar aqui que não vi nada que aponte aspectos negativos de atrasar ou retardar isso. Não faz diferença nenhuma mesmo. Nós não tivemos redes sociais até os nossos 21, 23 e hoje somos o que somos. Uns mais malucos que os outros, mas sim. Deviam ter as redes sociais regras para o posto de fotografias de crianças, sejam elas nossas ou não, e quais acham que deveriam ser? Eu não sei se... Ricardo, eu não sei se isto aqui... isto é uma pergunta com um teor mais legislativo do que psicológico, acho eu. Não sei se vão concordar com o que eu estou a dizer. As redes sociais deviam ter muitas regras e não têm. Cada vez nós vamos vendo assim várias situações que vão acontecendo, que a opção lá está, né? E que tu podes habilitar ou não. Mas já existia e que tu podes fazer e não sei quantos, mas não é a escolha padrão e não sei quantos. Eu não sei se íamos conseguir chegar aqui a uma conclusão
Isto é mesmo para fazer um brainstorming, Cláudio, porque eu também não, eu sei. entendo, eu entendo, e depois eu estou-me a lembrar um bocado daqui da questão do Hélio, quando o Hélio no início da apresentação falou sobre o trabalho artístico, etc, etc. Tu tens o Instagram hoje que com inteligência artificial, se, por exemplo, se estiveres a fazer uma live e aparecer uma criança, por exemplo, a expor a uma parte das suas partes um pouco mais íntimas, ou não, ou com roupa mais interior. É curioso como é que eles criaram uma inteligência artificial para analisar isso nas crianças, não é? Mas pronto, o teu perfil é capaz de ser bloqueado. É assim, eu pessoalmente diria que não é dever da rede social impor essa regra. Deveria ter opções. Eu acho que, e eu volto aqui e falamos há bocado um pouco, nós deveríamos educar os pais. Concordo. Eu acho que começa por aí. Estamos aqui nós a conversar, não é? E estamos aqui neste fórum, nós chegamos aqui já às 21 pessoas, mas outras já estão a entrar, a sair. Nós, quantos de nós procuram, a partir deste tema, influenciar os outros? Não é dizer, devias ter feito e dizer quantos, porque isto está notório que não funciona. Mas ir conversando, não é? Fora deste fórum, não é? Para levantar estas questões, tentar entender, mano, o que é que tu achas desta situação assim, assado e cozido? Isto é coisa de malucos, aqueles gajos que inventaram, não quero usar aqui outras expressões que nós realmente usamos, não é? Mas isso é coisa dos outros, e eles é que são malucos, e sei quantos, mas é coisa dos outros, mas nós usamos, não é? As nossas crianças são afetadas por isso e nós vamos desleixando. A Paula também mencionou... Deixa-me pôr aqui... É tal como a ideia do cyber attacks. Nunca acontece a nós, só acontece aos outros, porque ou estão na Europa, ou estão na América, ou o que for, a nós não, estamos em Angola, está quieto. Agora nós vemos que isso é mentira. Correto. Eu ia só para acrescentar e dizer, assim, existe muito pouca regulamentação sobre o uso da internet. Existem entidades, sim, e o Vladimir está aí, pode-me dar aí algum contributo, que regulamentam o uso da internet. Mas a internet é uma coisa relativamente nova, em termos comerciais. Deve ter os seus 30 anos. E ainda falta muita regulamentação. Há regulamentação para alguns países, mas não existe assim uma regulamentação que seja genérica. Sobre a parte da privacidade online e da proteção da criança, eu pus aqui no chat, há uma entidade que é uma lei federal americana, que é a COPPA, que é a Children's Online Privacy Protection Act. Foi criada em 1998. Mas isto é uma coisa americana, mas o mundo não é os Estados Unidos. Então, tem que haver aqui uma regulamentação, algo do género das Nações Unidas, ou de uma UNAVEM, uma UNICEF, alguma entidade que vá ter com todos os ISPs e que diga que esse conteúdo é proibido, este conteúdo é proibido, e que faça um filtro de determinado tipo de conteúdos e que crie essas regras. Até lá, vamos todos navegar um bocado no escuro e encontrar sempre informação que não devíamos em sítios inesperados. Hélio, é assim, eu vou dar a minha opinião imediata relativamente a isso, respondendo da seguinte forma. É suposto a internet ser democrática. Por isso é que tu não tens organizações como as Nações Unidas e a Unicef. Podes ter indivíduos dentro dessas instituições a procurar fazer isso, mas não vais ter obrigatoriamente essas instituições a virem à frente para essa situação. Ricardo, força.
É assim, há aqui uma coisa que me intriga muito, que é, se tu fores menor de idade, tentares criar uma conta no YouTube, tu não consegues. És bloqueado porque ele diz mesmo que não tens idade, ou no Instagram não tens idade. Mas, se tu postares uma fotografia de um menor de idade, ninguém diz nada, não é? Portanto, por isso é que eu estava a querer perceber quais deviam ser as regras a ser usadas para postares uma... Porque a minha pergunta inicialmente ia ser: será que as pessoas deviam ser permitidas a postar a fotografia de uma criança não sendo dela? Será que deviam conseguir provar que essa criança é delas? Essa era a minha pergunta inicial. Só que depois achei que era quase impossível de responder a isso. Não acho que existe algoritmo possível para tal e, no fundo, iam tirar a Para já, internet né? a toda a gente. Atualmente, para já, vamos dizer assim. Pois, atualmente, tens razão. Vladimir. Para dar mais aqui um subsídio a isso, por exemplo, não sei se vocês já tentaram, fora de Angola, eu sei que Canadá, Finlândia e alguns da Europa, tu tens o controle, eles têm o controle sobre o cyberespaço, totalmente. E se tu, tentem quando estiver nesses lugares fazer a utilização do YouTube, Facebook, entre outros, e prestem atenção naquilo que são os advertisements e esses comportamentos, como o Ricardo agora acabou de dizer, prestem atenção nisso para verem o que vai acontecer se vocês tentarem fazer. Okay? Eles têm esse controle, mas se eles escalarem para isto, não só para eles, mas como para o mundo, eles tiram basicamente o negócio de outros players. Então, apesar de existirem algumas regras e leis que não alcançam aqui, e nós aqui não as temos, não temos o controle de cyberespaço. Amanhã, se o governo decidir, por exemplo, vai bloquear o WhatsApp a todo mundo. O governo não tem capacidade para fazer isso. O governo não tem controle do cyberespaço. Então, o governo não tem capacidade de controlar, de bloquear um ad sequer. Ok? Obrigado, Vladimir. Alguém há bocado tinha levantado a mão, mas deu uma percepção que depois baixou. Então, não sei. Mas vamos seguir em frente. Pronto, havia essa parte da exposição, Ricardo. O que estamos a expor com a fotografia dos menores, a imagem, a vida, isso também já foi respondido de alguma forma. Como podemos educar as crianças em relação ao querer deles, Marco? Ui. No meu tempo era para colher de pau. Essa era para a Paula. Né? E é o que eu digo aos meus filhos: no meu tempo já havia drones. Os drones eram o chinelo e o chupa-copo. Tenho aqui algumas mães, algumas senhoras, eu agradeço bastante de estarem até agora connosco. E acredito que se estão até agora connosco, estão a gostar do tema. Eu não sei se alguma quer, eu não vou chamar ninguém para não pôr em xeque, mas não sei se alguma quer tecer algum comentário, fazer algum, não obrigatoriamente na parte técnica, mas também se quiser fazer uma pergunta mais técnica, não é? Mas tenho aqui algumas mães, não sei se querem fazer dar aqui uma colherzinha de chá para nós. Bom, acho que são mais envergonhadas do que eu pensei. Eu depois, a cada uma, algumas que eu conheço, eu vou depois pegar um bocado no pé delas por causa disso. Vladimir, desculpa, Ricardo. Cláudio, desculpa, queria só fazer aqui dar uma parte aqui sobre uma pergunta que eu fiz, que era mais para perceber até que ponto é que nós, as pessoas aqui que participam, têm noção do que acontece na internet, nas redes sociais. Quando eu perguntei o que é que nós estamos a expor com a fotografia dos menores, se é a imagem, a vida social, a localização. Portanto, no fundo, no meu ponto de vista, estamos a expor tudo. Isto, como a Paula falou sobre os pedófilos, os abusadores e tudo mais, no fundo nós estamos a expor, quando expões uma fotografia, estamos a expor a nossa localização, os teus hábitos, os teus hobbies, onde é que tu estás, não é? O que é que tu fazes? E, portanto, isto tudo é uma junção para um final triste, não é? Podemos ter o rapto de crianças e por aí. Não vou aqui agora dar vários exemplos, mas era mais isto que eu queria partilhar aqui.
Não sei se Ok. alguém tem algo a dizer. Vamos dar aqui a oportunidade. Ricardo, depois eu vou partilhar o slide, mas isso também está, de certo modo, exposto no slide número 12, onde eu falo do conteúdo, audiência, frequência, conveniência, gestão e relevância. Eu vou inclusive aqui no chat, mas eu depois vou partilhar no WhatsApp a apresentação. Ok, pois, se calhar não vi, desculpa, Hélio. Yeah. Ok. Não, tranquilo. Eu vou partilhar aqui um vídeo para depois verem do complexo, da pessoa complexa que é o Joe Rogan. E para quem vê e ouve os podcasts dele. E neste podcast exclusivo ele fala um pouco sobre os termos de serviço do TikTok. Ok? Ele teve paciência para ir lá ver. Não querendo ser aqui um bocado spoiler para as mães, para as outras pessoas que não estão tanto dentro da cybersecurity, nós, e dando aqui um bocado, chega ao que o Ricardo estava a dizer, nós ao termos o TikTok, e são poucas os jovens, adolescentes, crianças que hoje não têm, infelizmente, nós ao darmos a possibilidade de instalar-se o TikTok nos dispositivos dessas pessoas, adultos e não só, nós estamos a permitir que eles possam ver tudo, basicamente. Não vou, assim, estou a tentar simplificar para não ser muito, mas basicamente eles têm acesso a tudo, até a permitir, se necessário, aceder a conteúdo de dispositivos que estejam dentro da mesma rede onde onde esse dispositivo com TikTok estiver instalado. Vejam só, ele fala um bocado sobre isso, é meio assustador. E se estamos a falar do TikTok, podemos estar a falar de outra rede social. Isto é um dos perigos, ok? Relativamente a isso, ok? Deixem-me voltar aqui para as perguntas. Como podemos educar as crianças em relação ao querer deles? Pronto, Marco, acho que vamos ficar um bocadinho sem conseguir responder isto, não é? Acham que deveria existir uma frequência para ter uma conversa sobre os perigos da internet ou uma única vez basta? É assim, eu posso responder-te isso, Ricardo. E deixa-me dizer-te o seguinte: nós aprendemos as coisas pela repetição, ok? Não importa qual seja o tema. É pela repetição. Falas hoje de uma vez, de uma forma, amanhã falas de outra. As ideias, o conceito tem que ser constante, ok? Nós aqui no CAST vamos falando sobre temas associados à segurança e tecnologia, cibersegurança e não só. Hoje estamos a falar muito especificamente de cibersegurança para as crianças, mas relembrar aqui um ponto muito importante que é para a criança saber, né, quais são os perigos da internet e cibersegurança e por aí fora, o pai tem que saber. E o maior problema começa aí. Os pais, uma parte deles não sabe e não quer saber. Ok? Então, pronto. Este é o meu posicionamento relativamente à tua pergunta. Acham que deve existir uma frequência para ter a conversa sobre os perigos da internet uma única vez basta? Não. É como sexo. Por mais incómodo que seja, não é? Com as crianças tem que se ir falando com alguma regularidade. Não sei se alguém quer comentar sobre isso. Nada a crescer do meu lado. Eu sou da mesma opinião. Acho que uma única não basta. Portanto, estamos de acordo. Okay. E tal coisa, temos que partir pelo ensino primeiro. Ensinamos e daí vamos. E não só ensinar, atenção, Ricardo, não só ensinar, é demonstrar como escovar os dentes. Sim, senhora. Estou contente que esteja contente. As crianças aprendem com exemplo. Com os exemplos, isso. Obrigado. Eu deixei-me aqui um bocado, mas é um bocado isso. Hoje a educação é nesse sentido, né? E eu aprendi isso de uma forma real porque meu filho perguntou a definição de uma palavra
e eu dei a definição. Mas tive a curiosidade de ir atrás e achei que ele ficou muito à vontade com o que eu disse. Então fiquei curioso e comecei a espioná-lo para ver o que ele ia fazer. Então ele pegou, quando teve a oportunidade, foi ao Google e pôs a palavra para ver a definição. E foi buscar a definição que servia para o que ele queria, não a definição que eu lhe dei. Então o perigo hoje está aí. Né? A gente vai, diz, fica descansado que ele acatou, mas não fica. Ele não acatou. Bom, o Ricardo tem aqui uma pergunta complicada. Quem que não gosta? Porque o problema começa com quem que não gosta de ganhar dinheiro, não é? E então a pergunta é, por causa das apresentações que tu fizeste, Hélio, deve o YouTube reduzir os valores para tais ganhos, ou seja, os ganhos dos canais expondo crianças, né? Que têm crianças e por aí fora, deve o YouTube reduzir os valores para tais ganhos? Assim, não sei se é uma questão ligada ao YouTube rever isso. Por quê? Do mesmo modo que o YouTube faz isso para os canais de crianças, faz também para os canais de adultos. Não há essa distinção de canal infantil, canal adultos, canal de tecnologia, canal de seja lá o que for. Não existindo essa distinção, fica difícil estabelecer um valor para determinado tipo de canal. Agora, outra coisa é, uma vez que o YouTube tem mais ou menos noção da idade dos donos do canal, pode rever com os pais, porque os pais são obrigados a autenticar essas contas, que conteúdo é postado, com que frequência e, de algum modo, regular essa atividade. Já, olha, nós estamos a limitar esta conta por ser uma conta infantil, vamos reduzir essa conta para um limite de um post por semana ou um post a cada 2 semanas. Mas cabe muito à entidade tomar esse tipo de regulamentação. Não há nada que nós aqui de fora possamos fazer a não ser manifestar o nosso desagrado a isso, porque estamos a olhar para isso e a ver que isso é trabalho infantil. É giro, é bonito, é não sei quantos. Eu vejo os meus filhos, que ele ainda tem não sei se está presente, se não está, acompanha vários canais de YouTube desses, de miúdos mesmo, não é? E eu acho que nem eu sequer tinha noção que isso é uma forma de trabalho infantil, até ter olhado para os números milionários que esses canais de YouTube fazem e que esses pais fazem por intermédio dos filhos. Com os filhos a ganharem $200 mil aproximadamente mês, os pais podem ficar quietos e relaxados porque a renda mensal está mais do que garantida. Enquanto que uma família normal tem uma renda, dependendo do país, mas vamos dizer de $4.000 a $6.000 de renda média, não na nossa realidade. Se passas disso para $200 mil aproximadamente, pá, Vira agente do filho, não é? Virar agente do filho. É um bocadinho isso, sim. Ok. Bom, é assim, não tenho mais perguntas para agora. Aliás, há uma pergunta do Ednei Escórcio que ficou pendente e eu peço mil desculpas por ter pulado esta pergunta, que foi posta aqui no chat, que era, e o papel das escolas, colégios que expõem fotos e dados online? Bom, temos aqui alguns especialistas. Há uma autorização expressa. Deve haver uma autorização. Costuma haver, no final desses formulários, há uma autorização expressa, dizer, olha, eu quero ou não quero partilhar a minha informação. Aceito ou não aceito? Exato. Muitas vezes o que acontece? É um bocadinho aquilo que aconteceu, que eu tive a comentar da minha apresentação anterior. Nós vimos os termos e condições do banco, do Windows, do Office, do software que quiserem, e a malta faz isso. Aceito. Seguinte.
e muitas vezes não marcamos a caixinha que diz: eu não quero que a minha informação seja compartilhada nas redes sociais, eu não quero que a minha informação seja exposta na internet, eu não quero isso. E como o preenchimento de formulário é sempre a despachar, muitas das vezes não temos atenção a isso, porque hoje em dia, pelo menos, e tendo em conta os eixos que nós hoje podemos ver que existem com informação de menores, tem que haver esse tipo de cuidados. Se não houver, é simplesmente dizer: olha, filha, vai haver isso, mas como a escola não tem esse tipo de regulamentos, eu não quero que participes. Ponto. Olha, Hélio, eu vou pegar assim, fazer aqui, puxar um bocado, falar da tua apresentação. Na apresentação que o Hélio está-se a referir, para quem não esteve presente, nós falamos sobre propriedade intelectual. E das muitas coisas que nós estivemos a falar na questão da propriedade intelectual, tinha a ver com os regulamentos internos de uma organização, seja escola, empresa, não importa. Ok? O que falta e falha em muitas escolas. Ok? Há escolas que hoje já falam, já dizem: ok, nós, por experiência ou não, que já perguntam: ok, nós geralmente fazemos isto, fazemos estas atividades e tal. Aceita que os seus filhos possam ser fotografados ou que as fotografias sejam expostas no site da escola? Sim, aceito. Não aceito. Pronto, são poucos os pais, e o Hélio disse isso muito bem, que saem a correr. Porém, também há escolas, não é, que não têm esse regulamento definido. Então, eu acredito que cabe a nós, como pais, questionar a escola, ok? E perguntar: ok, então, vamos assumir, né, que seja uma escola particular, um colégio, ok? Vamos chegar lá e perguntar: ok, muito bom dia e tal. Vocês têm esses eventos, vejo pais a fotografar, vejo máquinas fotográficas e não sei quantos. Ok, mas há autorização para tal? Não há? Ok? E levar estes temas também, mais uma vez, é o que eu estava a dizer, influenciar, porque isto não pode ficar neste fórum, tem que ser expandido. Né? Se a escola não tiver, e assim, não é tão grave hoje não ter, não é? Mais grave é nós termos esta noção e amanhã nós não tocarmos neste assunto com as instituições escolares, ok? E influenciar e perguntar, etc. Assim, hoje não tem, ok? É grave, ok? É problemático, sim, mas se temos hoje esta noção, amanhã é questionar, ok? O que é que vocês vão fazer relativamente a isso? Olha, sabe que existe legislação para proteger isto, não sei quantos. Olha, vocês podem estar a incorrer, e forçar de alguma forma a escola a ajudar-nos a proteger, né, as crianças. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Nós ultrapassamos um bocado a hora, infelizmente. Estás no mudo, Hélio. Eu ia dizer exatamente isso, o horário. Ultrapassamos um bocado a hora. Peço desculpas já por causa disso. Mas acredito que as pessoas que ficaram até este momento, as 11 pessoas que ficaram, as 10 pessoas que ficaram connosco até este momento, o tema lhes interessou. Nós estamos a gravar aqui esta sessão, vamos partilhar a sessão nos fóruns indicados. Para aquelas pessoas que eventualmente não sei como é que chegaram até nós, que foi fora do cast, por favor, digam-me alguma coisa aqui no chat ou e-mail, alguma coisa que é para eu fazer a gravação chegar até vocês, se for do vosso interesse. Hélio, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação. A todos os presentes, muito obrigado pelo vosso tempo e a vossa dedicação também de estarem aqui connosco.
pelas perguntas, pelos inputs que deram. Nosso objetivo no CAST é precisamente este, é partilhar informação dentro do conceito de tecnologias de informação Cláudio, não dei o meu conhecimento para a gravação. Sim, nós quando começamos acho que ainda não estavas, Cafés, mas muito bem colocado. Mas esta é uma das várias coisas que nós temos estado a falar muito no cast. Cafés, muito bem, obrigado. Mas nós já tínhamos começado a sessão. Bom, do meu lado, resta-me a todos agradecer por terem estado presentes. Uma vez mais, pedir desculpas pelo imenso atraso. Não foi propositado, mas acho que correu mais ou menos bem. Pelo menos houve aqui alguma interação e uma troca de ideias, que é, no fundo, sempre o ponto mais importante. É interação entre nós, troca de ideias. Nem sempre quem faz a apresentação é o conhecedor da matéria. No caso, eu aprendi muita coisa com esta apresentação também, e acabei por usufruir de toda esta informação, assim como todos vocês, e dos inputs que cada um de vocês deu. Zani, filho, eu sei que também estás aí, estás longe, voltaste a entrar agora. Eu queria-te só perguntar, e aqui já mesmo a despedir-me de todos. Tu tinhas noção que esses canais do YouTube destes meninos pode ser considerado trabalho infantil? Eu ainda não sabia. Eu achei que era tipo que eles faziam vídeos por diversão, ou seja, que isso criava entretenimento para as pessoas e as pessoas curtiam porque ficavam lá. Pronto. Bom, sim. O intuito inicial é exatamente esse, só que depois, quando se faz muito dinheiro, os pais acabam por se... Os pais ou os donos dos canais acabam por se aproveitar um bocado dos mais novos, porque geram muito dinheiro. Então, é sempre bom termos acesso a esse conhecimento. Ok. Bom, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo vosso tempo. Próxima sexta-feira, a primeira sexta-feira, nós estamos aqui a primeira sexta-feira de cada mês. Próxima sexta-feira será, deixa-me só ver aqui a data, acho que é 2 de novembro, ou se está muito enganado, ou do 4, acho que é 4 de novembro, próxima sexta-feira. Ainda não temos bem a certeza quem irá fazer a apresentação ou qual será o tema, mas nós iremos partilhar a tempo e horas sobre isso. Obrigado, muito boa noite. Boa noite a todos, bom final de semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos, bom final de semana. Igualmente. Tchau, papá. Vou jantar. Tchau, filha. Vamos jantar. Gostei desta finalização. É bom. É caloroso. Eu vou parar aqui a gravação. Yeah.